Eu sou a chefe Marcela Martins, eu tô aqui para te mostrar como você pode faturar R$ 300 por dia trabalhando com mini bolo, essa coisa linda, maravilhosa, na cozinha da sua casa, tá? E isso só vai aumentando. Então, se você quer andar 300 por hora com a gente, bora! Você já sabe, quem tá acostumado a passar sempre por aqui. Hoje é dia de mão na massa. Vou fazer para vocês receita exclusiva. Não tá em nenhum lugar. Não está em nenhum livro meu. Nenhum e-book, As minhas alunas já sabem. Lógico, elas têm aulas privadas, elas têm consultorias, elas têm tudo e mais um pouco. Então elas já sabem. Hoje a gente vai fazer um mini bolo que se chama Mini Bolo Relax. Esse mini bolo já é da coleção Dia das Mães. Marcela, por que é da coleção Dia das Mães? Porque a coleção Dia das Mães tem uma série de inspirações. Dia das Mães aqui em Portugal, que é no primeiro domingo de maio, e Dia das Mães no Brasil, que é no segundo domingo de maio. E vai vir com uma roupagem toda especial. Eu vou trazer tons mais florais para os sabores dos mini bolos. Sabores, né? Falei certo isso, gente? Para os sabores dos mini bolos, eu vou ter tons mais florais. Hoje a gente vai começar com relax. Ou florais ou frutíferos, tá? Fica calma, não vai ser tudo de flor não. Hoje a gente vai fazer um mini bolo relax com flor. Teve gente que acertou, acho que foi Lu que falou no início da semana qual seria a flor. Vamos usar flor de camomila, exatamente. Olha, hoje inclusive a gente vai fazer uma receita que não tem a ver com o método cremage, que eu amo, que eu ensino as minhas alunas, que a gente faz olha, a gente começa com cremage e vai assim, infinito e além, né? Hoje eu não vou fazer método cremage, vou fazer um método de adição, mas quando eu falo método de adição, eu acho que todo mundo já consegue perceber que é aquele que primeiro tem a fase dos líquidos e depois tem a fase dos sólidos. Aqui tem uma coisa muito importante que eu falei no início. Numa das lives anteriores aí com vocês, a gente está sempre fazendo live de conteúdo, né? A gente vai fazer um mini bolo com aroma e sabor de camomila, certo? Eu tenho aqui já o chá, mas eu quero explicar um pouquinho para vocês. Para quem está vendo pela primeira vez uma aula sobre mini bolos, uma aula prática, quero te falar uma coisa. As receitas para os mini bolos não são receitas comuns, porque não são receitas simplesmente de bolos grandes que nós colocamos em formas pequenas. Nada disso. A gente faz um balanceamento. Eu estou sempre falando o quanto é importante balancear uma receita para que ela tenha equilíbrio entre os ingredientes e a reação química dentro do forno seja aquela reação com um resultado espetacular. Então, essa nossa versão mini bolo tem o aroma de camomila. Aroma e sabor, porque, né, tudo que a gente consegue perceber aqui é transmitido para onde também? É transmitido para cá e a gente sente aqui. Então, tem uma conexão aí, 3G. A gente vai do nariz para o cérebro, do cérebro, vai aqui para a boca, volta e a gente lê a mesma coisa. Por mais que às vezes a gente só sinta o aroma de alguns alimentos, nosso reflexo gustativo já leva a gente para o sabor. E aí, eu quero dizer o seguinte, as flores, Marcela, você tem uma infusão, para começar tudo, é uma infusão, não é chá. Eu tenho uma infusão de camomila aqui e as flores estão aonde no nosso mini bolo? A gente falou já sobre saborizar massas de bolo, né? Que pode ser com o produto natural, pode ser saborizando a gordura ou o açúcar, como a gente tem aqui. Eu saborizei por 24 horas o açúcar já pesado dessa minha preparação com as flores de camomila. Então agora eu só vou precisar peneirar este açúcar. E aí, obviamente, que essa flor não vai para o lixo, né? O que a gente vai fazer?
essa flor vira essa infusão que está aqui. Que a gente precisa, essa nossa receita tem líquido, diferente aí do nosso método cremagem que eu estava falando. Essa nossa receita tem líquido. Então, no final eu falo as quantidades para vocês. Prestem atenção em todo o método, para que vocês tenham aí já uma carta na manga, possam fazer o primeiro bolo de vocês, mini bolo de vocês. Aí quem fizer esse mini bolo vai fazer uma postagem e marcar meu arroba aí para ver, hein? Quero ver. Então, olha, a gente saborizou por 24 horas esse açúcar com as flores. Depois, vocês vão pegar essas flores e vão fazer uma infusão. Aquecer a água. Eu já dei aula aqui sobre como fazer a infusão corretamente, mas vou repetir só esse pedacinho para você não fazer errado e não ficar com prejuízo na sua massa de mini bolo. Aquecer a água a 39 graus, não deixa ferver. É só quando a gente vê aquelas bolinhas querendo começar a ferver ao redor da panela que a gente tem a água, de preferência a água filtrada. Não faz com a água da torneira, porque isso pode mudar o sabor da sua infusão. Faz com a infusão com a água e depois as flores a gente dispensa. Essa infusão aqui tá bem concentrada, vocês vão ver as quantidades aí. Ela fica mais escurinha e tem que estar em temperatura ambiente. Não pode estar quente, não pode estar gelado. Isso tem que estar em temperatura ambiente, certo? E nesse método que eu vou mostrar para vocês, e a gente tem a utilização do açúcar saborizado, quero falar o seguinte: eu peneirei, as flores maiores ficaram aqui, mas aqui eu tenho pedacinhos também dessas flores. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, esse mini bolo fica tão cheiroso. E depois também aqui ainda na live, eu vou falar para vocês uma cobertura para combinar, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui no processador. Ou vai usar processador, ou vai usar liquidificador, o que você tiver aí, tá? Aí você vai dizer para mim, mas Marcela, você não disse que primeiro você ia juntar os líquidos e depois você ia juntar os sólidos? Disse. Mas apesar disso, este momento aqui, que o açúcar vem para cá, ele tem outro papel, certo? Ele tem um papel de tornar a nossa massa depois mais enfraquecida. Enfraquecida como? Reagir com a farinha de trigo e não fazer uma estrutura muito, como é que eu posso dizer? Muito esfarelenta. Vocês vão ver que esse mini bolo, ele tem uma coisa, ele fica como um bom bocado. Até porque ele também tem aveia em flocos. Tem farinha de trigo e tem aveia em flocos. Então, ele fica com uma textura tão gostosa. Lógico, né? O que Marcelinha fez quando saiu do forno esse mini bolo relax? Marcelinha comeu quente para ver, né? Nossa, minha gente. Enfim, conto já para vocês no instante. Olha, deixa eu colocar isso para cá, que eu já recupero. Vocês também têm uma baciazinha assim, eu acho ótimo. Eu tenho batedeira, mas não gosto de usar sempre não. Para as minhas receitas reduzidas, eu faço sempre aqui. Então, olha, nessa primeira fase, você vai pegar o açúcar aromatizado, vai juntar com outro ingrediente curioso nessa receita, viu? Essa receita é toda diferente, é toda especial. Você vai usar iogurte natural. Natural significa sem açúcar, sem sabor de nada. Integral. Por que integral, Marcela? Porque você não precisa, você não quer a gordura desse iogurte. Você quer a gordura da manteiga que entra aqui. É pequenininha a quantidade? Tanto de iogurte quanto da manteiga. Mas você quer preservar a reação da sua gordura manteiga com o restante da preparação, tá? Você vai usar também, deixa eu aproveitar aqui esse potinho do iogurte para quebrar aqui nesta porção 2 ovos. 2 ovos.
Eu já vou explicar por que eu ainda não coloquei a manteiga aqui. Vocês fiquem calmas e calmos. 2 ovitos aqui. Tararana. É sempre bom quebrar fora, né? E aí, a gente vai dar aquela primeira misturada aqui nesses ingredientes, certo? Vou colocar aqui minha tampinha. E quando eu terminar de bater, eu explico por que a manteiga ainda não entrou aqui. Fica calma. Então, tem que ligar na tomada, não é mesmo? E se não ligar na tomada, Marcela, não vai funcionar. Acontece ao vivo, acontece tudo. Aí, agora chegou a hora que eu vou explicar para você por que a manteiga não entrou ainda e só vai entrar nesse momento. Vocês viram que eu estava usando iogurte, não é mesmo? Inclusive, olha, ele com a reação do açúcar, ele fica aqui, ó, bem líquido. E vai entrar ainda a infusão, hein? Não entrou, vai entrar. Eu não botei a manteiga aqui porque se ela pegar... O iogurte, ele tá fresquinho, ele não tá completamente de temperatura ambiente para eu garantir a qualidade do produto. É muito perecível, né? Então, ele tá fresquinho. E se eu colocasse de cara a manteiga junto com ele, essa manteiga poderia, ao invés de se dissolver em todo o meu processo aqui, em toda a minha mistura, ela ia formar pequenas bolinhas. E na hora que eu fosse colocar essa massa no restante dos ingredientes, ia ficar com cara de quê? De que tinha talhado. E esse não é um caso que a gente consegue resolver esse aspecto talhado. Esse não é. Se fosse lá na cremagem, que eu já mostrei para vocês como é que resolve aquele aspecto talhado e a sua massa fica linda, maravilhosa para os seus mini bolos. Então, vamos lá, de novo. Como aqui estava o iogurte com uma temperatura mais fresquinha, eu não juntei a manteiga. Agora, eu vou juntar o meu líquido, a infusão de camomila com as flores que nós tiramos de onde? Do açúcar, que ficou saborizado, e a manteiga. A manteiga está em temperatura ambiente. Você lembra? Você já assistiu essa aula que eu falo qual é a temperatura ambiente quando a literatura sobre bolos fala para você? Manteiga em temperatura ambiente. Quem sabe? Quem sabe? Quem vai responder a pergunta de $1 milhão? Vem pra cá. Você fica aqui que eu vou usar você de novo. Você vem pra lá. Agora, outra batidinha aqui. Simbora. Agora a gente mistura tudo. E aí, minha massa ficou lindinha. A infusão, quando a gente bate, inclusive, ela faz uma espuminha aqui. Parece até que a gente está fazendo outra coisa que não é massa de bolo. E aí, antes de eu trazer isso para cá, prestem atenção. O que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui farinha de trigo, que eu coloquei o fermento já, a quantidade de fermento dessa receita já tá aqui dentro, tá? Não é farinha com fermento. Não usem farinha com fermento. E sai você daqui. Vem pra cá. Vamos peneirar aqui essa farinha com esse fermento. Tananana. Marcela, que diferença faz se eu vou colocar os líquidos no seco ou os secos no líquido? Se você coloca o líquido nos secos, você consegue fazer uma hidratação desses secos uniforme. Se você faz o contrário, você pode fazer com que esse seco que está aqui, especialmente a farinha de trigo, as farinhas, tá? Quando batem no líquido, ao invés dela hidratar tudo, ela se assusta e vai e fecha. Então, o grãozinho de farinha, ao invés dele molhar todinho, ele só molha do lado de fora. E aí a sua textura não vai ficar boa, tá? Aqui você tem farinha em flocos. Marcela, pode ser. Farinha... Gente, de novo, mais uma vez, olha, pessoa. Aqui eu tenho aveia em flocos.
não é aveia, farinha. Se você só encontrar na sua cidade a farinha de aveia, tudo bem. Se você encontrar na sua cidade farinha flocos finos, tudo bem também, tá? Não tem bronca não, só tem que respeitar a quantidade. E quando a gente vai falar de farinha, aí muda um pouco, certo? Vocês têm que ter uma tabela de conversão aí de medida, que a farinha é menor, tem uma leveza, nunca a quantidade de farinha que eu tenho aqui em flocos seria igual. Nem no volume, pode ser no peso, mas no volume não é, tá? Então, cuidado aí. Por isso que eu não gosto de fazer medida assim, xícara, colher, nananã. Tudo tem que ser pesado. Na confeitaria, tem que ter exatidão, viu, minha gente? Porque aí você tem um resultado padronizado toda a vida. Então, agora... E agora, ó, a gente vai colocar aqui aos pouquinhos. Certo? Aí você vai dizer para mim, mas Marcela, você nunca fez uma massa tão líquida. Exatamente. E eu vou dizer o que isso muda na nossa vida. Quer saber? Vocês querem saber o que isso muda na nossa vida? Vou contar para vocês. Espera aí. Aí, mistura. Uma colher já resolve a sua vida, tá, gente? Não precisa você estar querendo batedeira, fouet, e a coisa mais difícil do universo, não. Colher de sopa tá aqui resolvendo a minha vida, então pode resolver a sua também. E aí, eu vou te contar agora. Marcela, o que muda na minha vida ter uma massa mais líquida, diferente de todas as outras que você já fez? Muda nada. Mentira, muda. O que vai mudar? Só lá no forno, tá? Por quê? Porque lá no forno a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para a evaporação desse líquido aqui acontecer dentro da nossa massa. O nosso normal e a praticidade de fazer um mini bolo com o método sucrê é o quê? Que a gente vê. São 15 minutos de forno para você fazer 24. Quantos couberem no seu forno, né? Você faz 24, faz 36 de uma vez só. Aqui, essa receita vai precisar de um pouco mais de tempo. Só que eu vou te dar uma dica que está acontecendo agora aqui. Eu vou te falar. Você tem alguns minutos aqui com essa massa paradinha, enquanto você vai buscar a sua assadeira. Cadê a minha, inclusive? Tá aqui. Você busca a sua assadeira, espalha as suas forminhas e deixa a massa aqui. E aí, o que acontece? Aquela aveia em flocos que está aqui dentro começa a hidratar. Ela começa a puxar o líquido da preparação e a massa vai ficar mais cremosa. Tudo tem uma razão de ser nessa vida, minha gente. Tinha razão de ser você estar aqui hoje. Tinha razão de ser, de escolher um mini bolo relax para começar a sua jornada com os mini bolos sucrê, começar a faturar sua renda extra. Então tem razão de ser. Então fica tranquilo que aqui, enquanto eu distribuo as minhas formas, a aveia está hidratando. Você já ligou o forno? O meu tá ligado. Não tá ligado porque eu não vou assar agora. A Marcela, por que você não vai assar agora? Porque eu já tenho os assados para mostrar a vocês. Você acha que tem problema? Quer aprender mais uma coisa agora? Vou dizer para você. Você acha que tem problema a sua massa de bolo, de mini bolo, ficar aqui esperando você? Você vai dizer, tem, Marcela, porque o fermento já tá aí, misturado, ele já começou. Começou não, amor. Sabe por que não começou? Porque o fermento, ele precisa de calor. Não tá calor, né? Aqui essa hora da noite, deixa eu ver, gente, tô do lado de cá do Atlântico. Aqui em Portugal, essa hora da noite, deve estar o quê? Máximo deve estar 18 graus, né? Não tá aquele calor tropical brasileiro. Então, deixa ela aqui tranquila, tranquilinha, enquanto a gente vai fazendo outras coisas. Eu vou só distribuir. Olha, deixa eu mostrar para vocês. O cheiro da camomila misturado com o cheiro do iogurte, gente, é uma delícia. E o sabor desse mini bolo é totalmente diferente. A massa, olha, tem os pedacinhos da aveia, certo?
mas a base é realmente mais líquida, você vai distribuir. Mais cedo, fazendo a metade da receita aqui, alguma aluna minha já colocou aí que eu vi, hein? A metade da receita eu fiz 10 unidades. 10 unidades de mini bolo. Encher. Outra coisa, esse mini bolo, apesar de muito líquido e tal, você vai encher só até a marquinha do desenho da lateral, tá? Que aí ele fica do tamanho ideal que a gente precisa. Não enche até o topo não, hein? Gente linda, não enche. Pelo amor de Deus. Para você não ter um desastre. Inclusive, eu gosto de dar o exemplo que eu faço nas consultorias com as minhas alunas, porque elas têm direito de ter um tete-a-tete comigo a hora que quiserem, né? Essa é a vantagem, é assim que a gente vai vendo o método Sucre avançando nelas. Só uma meia colher de sopa de quantidade de massa faz a diferença na vida da pessoa. Olha, tá vendo? Vai dar 10 de novo. Coincidência? Não, né? Coincidência, não. Que a gente pesou tudo igual. De manhã pra cá, pra ninguém ficar com ciúme de ninguém. Né? Não precisa ter ciúme de ninguém. E aí, agora vocês vão esperar a Marcelinha. Marcelinha vai confeitar. Aqui, ó, sobraram 2 forminhas de novo. Igual de manhã. Opa, de manhã assim, né? Quando eu fiz a versão mais cedo. Deixa eu dar uma organizada aqui agora. E agora vem aquela parte que... Agora vem aquele momento que eu amo. Que é o do acabamento, é o da finalização, né? Que é o que a gente faz com o mini bolo. Deixa eu virar aqui minha tábua pro lado mais liso. E o que eu fiz pra gente dar o acabamento aqui, certo? No nosso mini bolo. Gente, essa é uma coisa linda que já sai do forno assim, conquistando os olhares alheios, né? É lindo. O que eu fiz? E aí, vou dizer para vocês utilizarem como opção de cobertura, tá? Eu fiz aqui um glacê real. Glacê real. Se alguma vez na sua vida já fez glacê real, eu tenho certeza que você não fez, você comeu. Porque glacê real é aquele presente assim dos deuses da década de 80, que cobria todos os bolos de aniversário, casamento. Você fazia glacê real e o glacê mármore, né? Que é aquela cobertura branca assim que fica durinha em cima do bolo. Eu ia dizer do mini bolo. Ainda não. Mas bolo de aniversário e casamento era o que mais tinha. Eu fiz um glacê real e fiz um glacê real numa consistência mais líquida. O que você precisa para fazer glacê real na tua vida? Você precisa de açúcar impalpável. Marcela, o que é o açúcar impalpável? Aqui em Portugal se diz açúcar em pó, certo? No Brasil, açúcar impalpável ou a marca que a gente chama Glaçuca, que é um açúcar bem fininho misturado com amido. Você precisa disso, uma clara e limão. Aí você vai dizer para mim, Marcela, e vai ao fogo? Não, não vai. É só você misturar tudo isso. Eu vou comer clara crua, Marcela? Não, também não vai. O que vai acontecer? O limão e o açúcar vão desnaturar essa clara, que é super rica em proteína, né? Você já sabe, chama ovoalbumina, a proteína que tem aqui, e vai desnaturar essa proteína, fazendo com que, olha quanto coração azul, fazendo com que essa clara se torne segura para você consumir, tá? Então eu fiz um glacê real, vocês podem colorir se quiserem, eu gosto do charme dele branquinho. Até porque eu vou usar uma flor de camomila no acabamento. Também depois, amanhã, eu vou postar a foto. Como eu estou sempre falando aqui, como é que vocês podem fazer a melhor foto dos mini bolos de vocês, que ajuda a vender mais, sem você ter que estar batendo na porta dos outros. Quer comprar mini bolo? Quer comprar mini bolo?
Não, isso ficou no passado. Eu mostro a vocês como fazer as melhores fotos dos mini bolos de vocês para que elas se vendam sozinha. Você só vai ter o trabalho de atender o telefone, anotar o pedido, fazer e entregar. Então, amanhã eu coloco a sugestão de foto. Então, com esse glacê aqui e com saco de confeitar só, sem nenhum bico, tá? Eu fiz um buraquinho bem pequenininho. Eu vou colocar o glacê real na borda do nosso mini bolo. Lembrando que quando ele... Olha como ele fica douradinho do outro lado. Fica bem douradinho. Ele tem muito cara de bom bocado. Ele fecha aqui também, certo? Ó, tá fechado aqui o buraquinho, a cavidade central do mini bolo. Então, você pode tanto colocar esse glacê real escorrendo para o lado de fora do mini bolo, quanto para o lado de dentro, tá? Então, vamos aqui. Eu vou fazer... aquele trabalho assim, tipo artesanato que a pessoa faz. Deixa eu pegar agora para mudar a direção. Eu vou botar para dentro e para fora, certo? E dá aquele gostinho azedinho assim de limão. Delícia! Pronto. Fica aqui, meu bem, não cai. E agora, as flores que eu já tenho aqui separadas, que peneirei ali do açúcar, vamos ver se eu vou aproveitar alguma daqui. Aqui, galera, tem que ser com utensílio, porque com a mão a gente pode borrar a nossa preparação, certo? Essa decoração, essas flores secas, assim, tem muito a ver com a minha pegada, né? Vocês já sabem que eu falo sempre da minha pegada aqui com vocês. Tem muito a ver, porque é uma coisa mais rústica, dá um ar mais rústico à preparação. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Deixa eu quebrar aqui essa, tá muito grande. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Ai, que delicadeza! Com os nossos mini bolos. Aí você pode ir espalhando uma pétalazinha aqui, outra ali, um botãozinho. Tudo bem bonitinho. A pinça fica muito mais fácil de você fazer isso, certo? Se você quiser colocar para gelar o seu glacê real e ele ficar mais firme, pode ser. Pode ser, você pode fazer isso também, tá? Mas eu já vou usar assim, porque na temperatura que eu tô, ele daqui a pouco... Deixa eu escolher outra aqui bonita. Na temperatura que tá aqui, daqui a pouco ele tá todo sólido, tá? Aqui, vem cá. Vem cá. Gente, eu vou botar em toda a superfície, como se fosse uma coroa, tá? Vou escolher aqui as mais bonitas. Agora, você imagina sua mãe ou a mamãe que você quer presentear recebendo uma caixa cheinha desses. Já pensou? Na alegria, na delicadeza que vai ser o dia dela? Olha, você pode fazer, sabe com o que também? Lavanda. Lavanda, a gente já fez um mini bolo de lavanda aqui. Nem lembro quando foi. Mas foi esse ano. Não, não foi esse ano, não. Foi no ano, esse ano de 2020, eu quis dizer, né? Marcela, já mudou de ano, viu? Caso você não saiba, nem parece, mas já mudou. Aqui, você também, vem pra cá. Coisa mais linda. E aí, temos essa delicadeza. Você quer usar fondant? Pode usar fondant também para o acabamento, certo? Eu gosto de usar glacê real, que eu sou desse time, eu sou da velha escola, como eu costumo dizer. Então, olha, já tá aqui, florzinha, florzinha, florzinha.
Depois eu vou fazer um com lavanda para vocês verem, tá? Sem a decoração. Aí você vai já imaginando como é que vai ficar. E agora eu vou mostrar para vocês de pertinho. O que vocês acham? Gostam dessa ideia? Gostam dessa ideia? Vou colocar... Cadê? Vou colocar aqui. Eu sempre gosto dessa coisa da madeira. Vem cá. Deixa eu já pensar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho esse material aqui. Não tenho. Mas depois também vocês podem usar para fazer a foto, como eu estava falando ainda há pouco, um fundo de papel de pão amassado, sabe? Eu gosto de usar madeira, mas vocês podem usar papel de pão amassado. Colocar mais flores assim ao redor. E aqui lá, aqui vocês têm que olhar o outro lado, certo? Deixa eu virar aqui. E aqui está. Tananana. Ó, vou dar assim. Então, olha, essa aqui. E eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir para vocês verem sem o glacê, tá? O do glacê tá lindo, mas eu quero abrir para vocês verem aqui essa textura. Olha aqui. Que ele fica parecendo bombocado por conta de quem? Por conta da aveia. Tá vendo? Ele fica parecendo bombocado por conta da aveia. E agora eu vou fazer aquele sacrifício que eu faço por vocês. Qual é? Aquele sacrifício que eu tenho que fazer por vocês. Quer provar? Marcela, o mini bolo de camomila, eu posso servir com chá de camomila? Pode, nenhum problema. Pode servir, pode acompanhar também. Vocês podem acompanhar, por exemplo, um chá, uma infusão, uma rodela de laranja, uma rodela de limão. Uma rodela de laranja fica fantástico, lembrando de lavar a laranja bem lavadinha, tá? E aí você faz o acompanhamento perfeito para a sua combinação de mini bolo de camomila, certo? Esse é o nosso primeiro mini bolo da temporada que está começando, preparando para o Dia das Mães. Olha, meus amores, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Beijinho, aproveitem esse mini bolo relax, façam, podem postar foto e me marcar.